Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo Vitor. Eu estou fazendo essa atividade aqui junto com o colega Vitor Hugo. A nossa proposta é uma aula sobre o tema urbanização para o segundo ano do ensino médio. Nós iremos abordar alguns aspectos como o processo de urbanização, o que ele é, a formação das cidades, como essas cidades interagem dentro do mundo e o que define a importância para dessas cidades dentro do globo. Enfim, quero convidá-los, façam sugestões, críticas e perguntas nos comentários que nós iremos tentar responder o mais breve possível. Então, dentro do processo de urbanização, uma das coisas que fica inegável é pensar sobre as cidades. Mas de onde surgiram as primeiras cidades da humanidade? As primeiras cidades surgiram de uma grande invenção do ser humano, uma coisinha chamada agricultura. E através da agricultura, nós seres humanos podemos parar de ser nômades e começar a produzir muito mais do que aquilo que nós poderíamos consumir. E dentro dessa produção restante, a gente começou a pensar em como negociar ela. E foi assim que a gente começou a pensar o que fazer com nossos excedentes. Para auxiliar na agricultura, o ser humano sempre levou em consideração a geografia. Sim, porque as primeiras sociedades se originaram perto desses grandes corpos d'água, como os rios Eufrates e Tigre. Esses rios foram um berço de uma cidade conhecida até hoje, a cidade da Babilônia. Aqui temos uma planta da cidade, do núcleo interno dela, na verdade. E dentro desse núcleo interno, podemos ver que passa um rio por ela. Também, devido ao uso da água e a sua importância, a construção de templos e os primeiros subúrbios. Isso se manteve por algum tempo. As cidades se evoluíram, sim, antes da Idade Média, como a gente pode notar com os impérios romano e grego. Porém, a humanidade se desconstruiu de novo. E dentro da Idade Média, a gente pode ver recortes bem semelhantes aos que temos na Babilônia Antiga. Como, por exemplo, uma planta da cidade de Senlis, Gália, no século 3 e 4. Temos aqui a parte que corresponde ao castelo. Também temos uma forte ligação com a religião, já que a catedral fica dentro da parte que está sendo protegida pelos muros. E dentro dessa parte do que nós consideramos como os burgos, onde os monarcas eram responsáveis tinham poder sobre as outras pessoas, a gente começa com um certo desenvolvimento sobre essa comercialização de excedentes. A gente começa a ver o surgimento de uma classe que está até os dias atuais, o surgimento da burguesia. Os burgueses são, eram seres, eram pessoas que estavam um pouco ali afastados de suas obrigações para com os monarcas e assim podendo transitar entre os burgos. Pois, beleza, eles podiam fazer isso, mas o que impulsionavam eles a fazer? Pois dentro de um burgo talvez não fosse o melhor lugar para comercializar o seu excedente, comercializar os seus produtos. E assim, os burgueses foram responsáveis por criarem as novas rotas de comercialização daquilo que mais tarde viria a ser conhecido como capitalismo. Tempo vai, tempo vem e sempre temos uma resposta a esse processo.
uma coisinha chamada Revolução Industrial. A Revolução Industrial é importante pois ela demonstra vários fatores. Dentre eles, um novo processo de trabalho, onde temos a substituição da mão de obra humana pela das máquinas. Temos também aqui uma resposta quanto à parte da vestimenta, que é mostrada até hoje por filmes de época, onde as pessoas usam bastante preto, pois vestir branco nessa época era basicamente sinônimo de sujeira, devido às cinzas que as fábricas lançavam. Mas você se pergunta como são as cidades hoje em dia. Aqui nós temos um processo da planta de Londres, que diverge muito com as que eu já mostrei anteriormente, mas não tanto, pois podemos notar que dentro dessa planta também temos a localização de um rio, assim como na cidade da Babilônia. Nas palavras de Shelley Percy, a gente pode notar o sofrimento que era viver em Londres. O inferno é uma cidade muito parecida com Londres, uma cidade com muita gente e muito fumo. Mas pensando como estão as cidades atualmente, a gente pode trazer para uma cidade aqui um pouquinho mais perto, a cidade de São Paulo. Aqui a cidade de São Paulo foi construída devido à Catedral da Sé, que também é uma resposta à religião. E devido a esse fato, temos aqui a expansão dela através de zonas cada vez mais notáveis aqui. Mas você deve estar se perguntando, mas e aí, Paulo, o que é urbanização e por que isso é importante? Enfim, posso te responder o que é a urbanização. O processo de urbanização corresponde à transformação de paisagens naturais e rurais em espaços urbanos, assim ocorrendo a transferência das populações do campo para a cidade. Ou seja, aquilo que a gente denomina de êxodo rural, e é um processo chave aqui. Mas eu também te pergunto, o mundo realmente está conectado? Quando você pensa que hoje em dia podemos conversar com pessoas do outro lado do planeta sobre produtos que você consome diretamente da China, olhe ao seu redor. Tem alguma coisa que é produzida fora do seu país? Então eu acho que a resposta está bem clara. Sim, estamos conectados. Mas assim, a gente não basta saber que está conectado, a gente também tem que saber que dentro desse processo temos uma hierarquia. Mas o que define se uma cidade é importante ou não dentro desse processo? Quero que vocês olhem agora para a cidade de Nova York. Aqui temos uma imagem da Times Square, que é um excelente centro comercial. Você sabe mais ou menos da influência que Nova York tem? É só dar uma olhada sobre a megalópole de Boswash nos Estados Unidos, onde ela pega pontos desde Washington até Boston, fazendo ser um centro extremamente populoso. Mas enfim, eu acho que talvez não ficou tão claro, mas temos lojas aqui como a Gucci, o McDonald's sendo bem explorado, inclusive uma loja física da Disney. Então, eu poderia te afirmar que o que define se é uma cidade importante ou não dentro do capitalismo, assim como Londres, Nova York é capaz de fazer o fluxo de dinheiro girar. Então, dentro dessa capacidade de fazer o dinheiro rotacionar, a importância para o capitalismo é que faz com que as cidades sejam divididas. E divididas como? Como funciona essa hierarquia? A hierarquia das cidades, ela pode ser compreendida de uma forma bem simples. Vou fazer uma analogia para vocês. Levando em consideração o sistema de ranqueadas do jogo League of Legends, as vilas correspondem
as partes, as patentes de ferro, as cidades locais como bronze, os centros regionais subindo para prata, até o ponto das metrópoles nacionais, que leva em consideração, dentro do Brasil temos metrópoles nacionais, mas elas não chegam sequer a ser mestres no dentro da globalização. A gente pode ter grão-mestres como Nova York e também Londres. Mas enfim, se talvez a analogia do League of Legends não serviu para você, eu trago outra, sobre as patentes do Exército Brasileiro, onde as vilas são responsáveis pelos graduados, que são aquelas patentes mais baixas, como os cabos soldados, até as metrópoles regionais e a nacional sendo oficiais superiores, certo? Enfim, dentro dessa rede, a gente deve pensar também a rede dentro do Brasil. Aqui está um recorte de como funciona a rede dentro do Brasil. Mas assim, por que isso é importante? Porque aqui podemos compreender os processos de onde que passa os fluxos de cidades para cidades. Aqui a gente pode ver que são fluxos de mercadoria, de dinheiro, de pessoas e tudo mais. Mas quero que vocês enxerguem cada cidade como sendo um nó dentro dessas linhas. Ou seja, um ponto fixo que amarra todas elas. Mas aí eu te pergunto, e se as cidades não forem planejadas? Eu poderia te dizer que o meio urbano, segundo Guimarães, o meio urbano onde vive grande parte da população humana apresenta pela própria característica do modelo das grandes cidades em um processo de intenso crescimento urbano desordenado, principalmente nos países subdesenvolvidos, trazendo em si uma forte tendência de tornar-se um ambiente degradado. Tá, talvez não tenha ficado tão claro. Confuso, não é mesmo? Mas assim, vou te trazer um exemplo. Um exemplo de dentro da nosso Brasil. A cidade em questão é a cidade de Brasília. Tão linda, esbelta. Um exemplo daquilo que arquitetos como Oscar Niemeyer, e no auge da sua genialidade, pode construir. Com o planejamento do seu pequeno aviãozinho no centro do país, as casas, as rotas e um fácil acesso à rodoviária do plano. Mas assim, o que Oscar Niemeyer não levou em consideração foi para onde iria toda a população que ficaria responsável pela construção dessa cidade. Será para onde que eles foram? Dentro dessas propostas do governo, a gente tem a construção da cidade de Ceilândia, que é uma zona que está periférica. Porém, dentro da própria cidade, temos uma segregação ainda maior, a cidade do Sol Nascente. Mas espera, você falou sobre segregação. O que seria segregação? A segregação socioespacial é um processo segundo o qual diferentes classes ou camadas sociais tendem a se concentrar cada vez mais em diferentes regiões gerais ou conjuntos de bairros da metrópole. Ou seja, aqui fica evidente que o rico fica ali na área do plano e pobres eles habitam as áreas mais marginalizadas, como o Sol Nascente, onde a gente vê também problemas, já que a cidade não é planejada. Vocês acham que os recursos que o Estado tem, ele se dirige aonde? E por que eles se dirigem para certos lugares e outros não? O ponto principal aqui
é que a gente pode ver que essa direção de recursos é bem presente, inclusive dentro da própria saúde, onde, apesar de ser um hospital também é, marginalizado, segregado, o Hospital Regional do Gama ele atrai pessoas que estão ainda mais longe, como é o exemplo da cidade do Valparaíso de Lusiane. Assim também ocorre no Hospital Regional da Santa Maria. A gente pode ver que grande parte do Brasil tem áreas segregadas e também de grande taxa de homicídio. Inclusive, dentro da cidade do Rio de Janeiro, temos um forte índice de segregação e também ali uma prova de que a taxa de homicídios é bem alta, tanto de moradores causadas por policiais e de próprios policiais. Assim, com o direcionamento do recurso, a gente vê que tem, se ainda não ficou claro, agora fica talvez um pouco mais perto. Temos aqui a cidade de Vicente Pires, uma mansão que está sendo vendida por 5 milhões de reais. E ao nosso lado direito, uma entrevista sobre os alagamentos. O que acontece é que dificilmente você vai ver em Vicente Pires essa locais onde se localizam essas casas ficarem inundadas. Inclusive, eles possuem um sistema de captação bem direcionado. Entretanto, as ruas que estão abaixo parece que sofrem diretamente das águas que são ali escoadas. Vamos para o próximo ponto. Vocês já pararam para pensar que dentro das próprias cidades existem pessoas que são segregadas? Sim, por não ter moradias. Mas te perguntar, poderia uma pessoa dentro da cidade estar mais alheio a todo o processo de globalização, ao processo de fluxo do capital, como uma pessoa que está no campo? Essa pessoa no campo, logicamente, está muito mais apta a participar desse processo de fluxo de capital, tendo em vista que hoje em dia temos grande tecnologia, temos a capacidade dele manter a ligação com seus fixos, os nós daquelas redes. E é isso, galera, que temos para hoje. Esse aqui vamos fazer uma recapitulação sobre tudo que falamos. Falamos sobre o processo de criação das cidades, a importância da cidade para uma rede urbana, a hierarquia urbana, como ela funciona, o capitalismo definindo quais são as cidades importantes do mundo, pessoas sendo segregadas, a segregação por parte da tecnologia. E qualquer pergunta a mais ou sugestão, crítica, pode direcionar a gente. Ficamos gratos pela sua atenção e agora deixamos vocês com o nosso amigo Hugo. Usem aqui essas armas para pensarem a próxima atividade. Valeu, galera! Não adianta querer, tem que ser, tem que pá. O mundo é diferente da ponte pra cá. É com essa frase do grupo Racionais MCs, do álbum Nada Como Um Dia Após o Outro, de 2002, que nós iniciamos a segunda parte dessa aula. Mas por que trazer essa frase em específico? Bom, se a gente quer entender processos de urbanização e principalmente os que estamos inseridos, é importante a gente entender algo chamado desigualdade socioespacial. Qual é o ponto importante nisso? Nós não somos iguais e nossas cidades também não. Estudos recentes da USP mostram que um cidadão médio do Capão Redondo, uma região um pouco menos favorecida de São Paulo, tem uma expectativa de vida 22 anos menor do que um
um cidadão habitante do bairro de Moema, um bairro um tanto mais nobre da mesma cidade. Essa desigualdade socioespacial que acontece tão forte nos processos de urbanização está ligada a vários pontos, como violência, construção civil, saúde, dentre outros. Por que é importante a gente compreender isso? Principalmente a gente, aqui do Quadradinho de Brasília. Porque o Quadradinho de Brasília ele é um exemplo perfeito de desigualdade socioespacial. Brasília literalmente foi construída, desenhada, projetada numa camada mais rica. Você tem o desenho perfeito do avião para que pessoas de alto cargo, de alto poder aquisitivo, possam ocupar. Mas a realidade de muitas pessoas, principalmente a minha que vos fala, é que nós não residimos no avião. Nós não residimos nessa região mais nobre da cidade que foi projetada. Muitos de nós, talvez mesmo até você, residem em umas regiões que foram destinadas aos grupos menos favorecidos, as cidades satélites, como eram antes chamadas, e agora regiões administrativas. É importante entender que a cidade é um organismo vivo, expansível e adaptável, e que elas são um reflexo da população que vive lá. Então, é normal, é compreensível, não aceitável que exista essa desigualdade socioespacial, porque existe uma vontade, uma tentativa do governo de colocar mais dinheiro em regiões que eles consideram melhor habitadas. Mas isso não quer dizer que a cidade se limite a isso. Vocês aí podem facilmente notar, principalmente eu posso relatar, caso vocês sejam do Riacho Fundo 2 ou de Guará, regiões crescendo ao redor. Hoje em dia você tem o famoso Guará 3, que é uma região que fica próxima entre o Polo de Modas e o Bandeirante, e no Riacho Fundo você tem uma região que está cada vez mais se desenvolvendo entre o Riacho Fundo 1 e o Riacho Fundo 2, que está sendo nomeada também de Riacho Fundo 3. Mas por que isso ocorre? Porque a cidade ela não para de se expandir. Como eu mesmo citei aqui, ela é um organismo vivo. Ela se expande e ela se adapta. Dessa forma, você tem até hoje regiões administrativas sendo criadas em Brasília. Por que isso ocorre? Porque essas cidades elas não param de crescer. É claro que esse movimento não é tão agressivo como ocorre em metrópoles como São Paulo, onde você não consegue ver distanciamento entre prédios ou regiões. Em Brasília isso ainda é bastante tímido. Por exemplo, você pode pegar Samambaia, você tem um prédio, você tem um descampado enorme e só posteriormente você encontra outro prédio, outra região de casas, residências. Tudo isso ocorre de uma maneira bastante que parece lenta, mas se você dá uma afastada de uns 5 ou 10 anos, você vai ver que a cidade ela não para em momento algum. Porém, para. Recentemente a gente teve o deslumbre do que é a cidade sendo, entre aspas, paradas. Eu digo entre aspas, porque o Brasil é um grande exemplo que não parou. Isso não é um ponto positivo, é claro. A pandemia do Covid-19 foi de fato um fator assustador, principalmente no quesito urbano. Por todos os locais você viu e você chegou a poder ver em jornais, revistas, regiões onde literalmente a vida selvagem, silvestre, voltou a caminhar pelas ruas, pelo espaço urbano, porque toda a sociedade que convivia nessas cidades estava retraída, estava afastada, estava negada do privilégio de ir e vir. É importante entender que isso ocorreu devido a uma doença extremamente contagiosa e perigosa. Isso não é uma crítica, de forma alguma, a nenhum governo ou medida que nós preferíamos que ocorresse de tal jeito. É só importante entender que isso ocorreu. Isso de fato ocorreu e foi um fato assustador, principalmente do ponto de vista urbano e social. E é trazendo essa noção que a gente tem de como a sociedade se retraiu e como as cidades, entre aspas, murcharam, que nós trouxemos uma proposta de atividade baseada num estudo de gamificação do jogo Plague Inc. Do que se baseia o jogo Plague Inc? O jogo Plague Inc ele é um jogo disponível tanto para computador, consoles ou mobile, estando gratuito na versão mobile, e é por esse motivo que nós trouxemos essa proposta de atividade. E nada mais do que um simulador. Ele simula diversos
pequenos dados que ocorrem de maneira mundial para que você, jogador, possa expandir a sua doença. Qual é a nossa proposta de atividade aqui? Nós queremos que os nossos queridos estudantes, alunos, joguem uma partida de Plague Inc., que eles vejam como o jogo funciona. Inclusive, posteriormente, nós apresentaríamos o jogo, eu mostraria a minha tela, mostraria como o jogo funciona, faria uma breve explicação. Infelizmente, eu não vou poder estar fazendo isso hoje por causa de problemas técnicos no meu computador. Mas, enfim, os alunos jogariam uma partida de Plague Inc. E com essa partida, eles tirariam prints para provar que realmente jogaram o jogo. E eles produziriam um breve relatório sobre como os fatores urbanos que eu e meu caro amigo Paulo, que explicamos hoje, como saúde ou distanciamento socioespacial ou acesso de regiões mais pobres, como todos esses fatores que são relevantes no processo de urbanização influenciam ou não, corroboraram ou não para o sucesso ou fracasso da sua doença. Vale ressaltar que a ideia aqui não é que o aluno vença o jogo. Não. Tudo que a gente quer é que o aluno jogue, que ele compreenda e que ele relate. Nós ganhamos por esse motivo. Nós perdemos porque, por exemplo, eu investi bastante na propagação por meio de gado. Eu investi na transmissão da minha doença pelo meio do gado. E aí, posteriormente, quando a doença avançou para os grandes centros urbanos, que não detêm tanto do gado, até da carne, mas não detém diariamente, não trabalha diariamente com o gado, a minha doença veio a fracassar. Ou então, não, eu investi bastante em pestes urbanas, como, por exemplo, o pombo, o rato. Então, quando minha doença foi para os campos estavam relativamente seguros, pois essas criaturas não tendem a se proliferar em regiões tão afastadas e não tão ricas em alimentos. Então, tudo que a gente quer é que o estudante analise os fatores que corroboraram ou não para a sua doença, que fizeram ele vencer ou não. Vale ressaltar mais uma vez que nós não estamos interessados na vitória do aluno. Nós estamos interessados apenas que ele compreenda os fatores urbanos que facilitaram ou dificultaram o processo da doença dele nos meios urbanos. Essa é a nossa proposta de atividade. Essa foi a nossa pequena aula sobre urbanização e outros processos urbanos. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Me ponho inteiramente à disposição para responder quaisquer dúvidas. Muito obrigado e até a próxima.